Olá, meus consagrados, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Gustavo e vou apresentar para vocês o conteúdo que eu estarei pedindo na APC. É o seguinte, o conteúdo que está lá não é nada muito complexo, são coisas que vocês já estudaram, já devem saber, e eu estou aplicando ela para ver como que vocês estão em relação ao pensamento matemático, como que vocês estão em relação às operações básicas de matemática, o conceito de área e perímetro de uma figura geométrica e também sobre como fazer operações algébricas, né, que são aquelas equações de primeiro e segundo grau. Bom, vamos falar então a respeito das atividades que estão lá. Na primeira atividade, a gente vai trabalhar com as operações básicas da matemática. Já na letra A, a gente tem um exercício com potenciação e radiciação, que são aquelas operações que a gente multiplica sucessivamente um número, por exemplo, 3 elevado à quinta, eu vou pegar o 3 e multiplicar ele 5 vezes, vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Enquanto tirar a raiz desse número, eu vou pegar um número, por exemplo, o 81, e perguntar qual é a raiz à quarta de 81, seria que número que eu elevar à quarta que vai dar 81. Eu tenho aqui 81, raiz à quarta, pode ser raiz à quadrada, raiz à quarta. Aqui, esse número vai indicar quantas vezes eu estou multiplicando esse número que eu não conheço ainda. Que número que eu multiplicar ele 4 vezes vai dar 81? A gente sabe que 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27, vezes 3, 81. Então, a raiz a quarta de 81 é 3. Então, é isso que eu estou cobrando. O expoente, uma outra operação também que tem com os expoentes, né, uma propriedade, é que se eu tiver aqui dentro de uma raiz ao quadrado, raiz quadrada de um número elevado a uma potência, eu posso escrever isso como de outra maneira. Eu posso escrever isso como 4 elevado a 2 a 3 sobre 2. Ou seja, o que estava dentro da raiz sai para fora, para cima, e o que estava fora da raiz vem para baixo. É uma outra propriedade que vocês vão precisar lembrar para poder fazer estudo de funções e para fazer as operações básicas de matemática mesmo. Então, fora os números que estão elevados a um expoente negativo, por exemplo, se eu pegar 5 e levar a menos 3, ao menos que eu fazer isso, 5 então 5 elevado a menos 3 é o mesmo que eu escrever 1 sobre 5 elevado a 3. Por quê? Quando a gente tem um número negativo, o que a gente tem que fazer é inverter esse valor. Esse 5 aqui, como a gente pode escrever isso? Sobre 1, porque todo número, qualquer número que tiver, eu posso escrever ele sobre 1, porque se eu pegar esse número e dividir por 1, eu vou ter ele mesmo. Aí, quando eu tenho essa fração aqui, para que esse valor de cima aqui fique positivo, eu inverto a fração, tendo 1 sobre 5 elevado ao cubo. Então é assim que vocês vão operar para os expoentes que têm números que estão elevados a números negativos. Na letra B, eu já tenho um pouco mais de números, mais operações envolvendo uma conta só. A primeira que eu vou destacar a gente tem as operações de multiplicação, soma, subtração e também de expoente. Existe uma hierarquia na hora de você resolver operações assim, principalmente se elas estão em uma linha só. A gente sempre vai começar o primeiro da hierarquia. São os expoentes e as raízes. Então,
expoente e raiz. Raiz quadrada, raiz a cubo, raiz cúbica, raiz quarta. Aí depois temos as operações de multiplicação e divisão. Então, vezes e multiplicação e divisão. Depois, logo abaixo, tem as operações de soma e subtração. Então, essa é a hierarquia de preferência que você vai resolver primeiro. Então, você sempre olha ali e começa por um expoente ou pela raiz, se tiver. Depois você parte para as multiplicações e divisões e depois você opera com soma e subtração. Só que tem um porém. Isso é quando não existe nenhum parêntese no meio. Quando no meio da minha conta tiver um parêntese, um colchete ou uma chave, então eu vou começar resolvendo o que está mais interno de tudo, que é o parêntese. Depois eu resolvo o que está na chave. Eu vou tirando tudo do parêntese. O que tiver entre chave e colchete, eu vou tirando tudo desses parênteses, resolvendo a conta. Por exemplo, se eu tiver uma expressão assim, 3 vezes 1 mais 5, nesse caso, eu começo pela multiplicação, que é o que vem antes, né, na hierarquia, e depois eu vou para a soma, que daria 8 aqui. Mas, se eu inverter, se eu colocar um parêntese, vezes 1 mais 5. Aí, por mais que eu tenha uma soma aqui dentro, eu vou começar por essa soma, porque eu sempre começo pelo que está dentro dos parênteses. Resolvendo aqui então, eu vou ter 6 vezes 3 dá 18. Então vocês veem que um parêntese dentro de uma operação, ele pode mudar totalmente o resultado. Aí vocês têm que se atentar a isso. Primeiro, tira tudo do parênteses, né? Resolve os parênteses internos, aí faz as contas que estiverem dentro desse parênteses. Depois você vai para o parênteses externo, aí depois você vai, quando não tiver nenhum parênteses, você começa a fazer as contas pela hierarquia de multiplicação, divisão, aquela hierarquia que eu tinha falado. Uma outra, um módulo também é cobrado na letra B. Para quem não lembra o que é um módulo de um número, vai aqui menos 8. Então, quando vocês encontrarem barras verticais assim, vocês têm que lembrar que isso é um módulo. O módulo só vai inverter o sinal. Quer dizer, inverter o sinal não, ele só vai tornar tudo positivo. Então, se eu tenho menos 8, vai ficar 8. E se eu já tenho um número positivo aqui, ele continua positivo. Então, para sair do módulo, vai ficar 6. Isto é um módulo. Logo a mais, vocês vão ver funções modulares, que são funções que trabalham com módulo. Para quem ainda não viu. Então, visto isso, né, as prioridades na hora de resolver uma operação, talvez eu vou deixar um link de um vídeo explicando mais sobre isso. E na letra C a gente tem fração. Resolver fração também não é um bicho de 7 cabeças, é só você resolver as operações que tem em cada fração até você chegar em números, em um valor numérico. Depois, para resolver essa fração, vocês fazem MMC, coisas que vocês já fizeram bastante no ensino fundamental. E é isso, não tem muito segredo. Já no número 2, eu estou trabalhando com vocês os conjuntos numéricos. Que não sei se vocês vão lembrar, a gente começa pelos números naturais, que são aqueles que a gente usa para contar. 1, 2, 3, 4, 5, ad infinito. Aí, depois dos números naturais, a gente aprende os números inteiros. Os números inteiros são os naturais
E também os números negativos, a gente pega contando a partir do zero, 0, 1, 2, 3 e avança. Ou a gente pode retroceder, de 0 vai ficar menos 1, menos 2, menos 3 e retorna, né? Acaba, a gente tem um número, se a gente tem um número, para cada número positivo, eu vou ter um número negativo, que seria o inverso desse número. No números, os números depois do inteiro, que a gente aprende, são os racionais. Os racionais é o símbolo, é o Qzinho. Esses racionais são os números que a gente escreve como fração. Por exemplo, se eu pegar 3 quartos, 2 quintos, ou eu posso transformar essa fração em um número decimal, que daria um número com vírgula. Por exemplo, 0,25. Que, como todos sabem, né, um quarto de um centavo, tipo, um centavo, quer dizer, um quarto de R$1, se eu pegar R$1 e dividir em 4 moedas, eu vou ter 25 centavos para cada moeda. Então, um quarto de 1 é 0,25. Números, então, racionais eu posso escrever eles com vírgula. Também eu vou ter dízimas periódicas, são aquelas dízimas em que acabam se repetindo infinitamente. Por exemplo, se eu pegar 1/3 de um número, 1/3 de 1, vai ser 0,33333, tipo, vai ser a repetição do 3 infinitamente. Mas ele ainda é um número racional porque eu consigo transformar ele numa razão, numa fração. Fração e razão é meio que equivalente, é a mesma coisa. Depois dos números racionais, a gente tem os números irracionais, que é simbolizado pelo i. Os irracionais são aqueles números que eu não consigo transformar em fração. Ele vai ser um número, depois vai ter uma vírgula, e depois dessa vírgula não vai ter um valor que se repete, uma dízima periódica. Ele vai ter valores aleatórios. Um exemplo de um número irracional é o π. O π, não sei se vocês vão lembrar, ele tem o valor de 3,14, 15, 9 e assim vai, infinitamente. Ou a raiz de um número primo, por exemplo, raiz de 2. A raiz de 2 não tem um valor exato, ele é um valor que bem quebrado, em que o que vem depois da vírgula é infinito, são números infinitos. Se vocês pegarem a calculadora e fazerem aí raiz de 2, vocês vão ver que depois da vírgula vai ter um monte de número. Vai ter número até onde a sua calculadora aguentar, até onde ela conseguir calcular. Depois disso ela não calcula mais. E, bom, esses 4 números, então, o que ele pode afirmar? Que os naturais é um nicho bem pequeno, mas seja infinito, ele tem apenas do 1 até o infinito. Os inteiros, ele já abrange os naturais e tem ele tem os naturais e também tem os números negativos, que são simétricos dos naturais. Os racionais, ele abrange todos os números inteiros e naturais, porque os racionais também podem ter números negativos e eu posso escrever todo número, como eu tinha falado anteriormente. Se eu pegar o número 5, eu posso escrever o 5 sobre 1. E isso é uma fração. Então, ele está dentro dos números racionais. E por fim, a gente tem os números inteiros. Quer dizer, os números irracionais. Os números irracionais, os números irracionais, eles são uma parte. Eles são aquele grupo de números especiais que a gente, por exemplo, um número natural, o número 5, ele não é um número irracional. Ele não pertence a nenhum desses conjuntos. Ele tem um conjunto próprio dele. Então, como eu tinha falado, o π, raiz de 2, raiz de 7. No geral, qualquer raiz de número primo vai ser um número irracional. Aí o que eu quero fazer, o que eu quero que vocês façam nessa atividade? Liguem o ponto, eu vou ter um conjunto ali com exemplos de números, eu quero que vocês liguem esse ponto no conjunto que eles pertencem. Por exemplo, o número natural, ele vai poder pertencer a 3 conjuntos, os inteiros e os racionais. Já o número inteiro, ele vai pertencer aos racionais apenas, ele não pertence aos naturais porque ele tem mais números que os naturais. Ele tem, tipo assim, ele tem os números naturais e os números negativos dos naturais. Então,
ele vai estar ele vai conter o conjunto, mas não vai pertencer. Então, ou seja, você não vai ligar os números naturais, os números inteiros aos naturais. Só vai ligar os números inteiros ao conjunto dos inteiros e ao conjunto dos racionais. Eu vou fazer um exemplo básico aqui para vocês. Por exemplo, eu posso ter os conjuntos lá. 1, 2, 3, menos 2, 0, 10 e 1 sobre 3, 0,3, 4, 3, 4, infinito e 0,1. Ok. Como que vocês vão ligar esses conjuntos? Aí a gente vou colocar lá naturais. Agora sim está certo. Então tá, eu vou ligar esses pontos. Como esse daqui ele vai pertencer a todos, você vai ligar ele em todos. Esse daqui ele vai pertencer só em dois, então eu vou ligar ele a esses dois. E façam de coisas diferentes para poder diferenciar, ok? Bom, eu espero que isso esteja fresco, né, na memória de vocês ainda, que eu acredito que esse exercício vai ser facinho, não vai oferecer nenhuma dificuldade. Bom, o exercício número 3, aí a gente vai calcular área e perímetro, né? Não sei se vocês lembram o que é uma área, o que é o perímetro, mas o perímetro basicamente é a soma dos lados de uma figura plana, enquanto a área é a região interna, qual é a região que essa figura ocupa. A gente tem ali um trapézio, né? Em que eu dei o valor dos lados, então não vai ser difícil, vai ser apenas somar esses lados. E enquanto que a área, existem vários métodos de vocês calcularem. Vocês podem usar a fórmula do trapézio para poder calcular a área dele, se vocês buscarem na internet vocês vão achar. Ou vocês podem calcular através calculando primeiro a área do retângulo que tem aqui, depois calculando a área desse triângulo aqui. E para calcular a área do triângulo também tem uma fórmula bem simples. E depois calculando a área desse triângulo aqui e somando tudo. Se vocês repararem, vai faltar um valor aqui, que é esse valor da altura do trapézio. Vocês podem usar Pitágoras para poder achar esse valor. Também não é muito difícil. Eu vou deixar alguns links de sugestão com esses conteúdos, caso vocês não lembrem como que faz, vocês vão poder estar acessando e assistindo. Por fim, a gente tem as equações para resolver. A primeira equação ela vai dar uma equação polinomial de primeiro grau, que vai ser apenas x mais um número igual a um valor. É só vocês resolverem os parênteses lá, seguir naquela ordem que eu falei. Para quem não lembra, quando eu tenho um número multiplicando um parêntese, e naquele parêntese eu tenho uma incógnita, né, um x, eu faço a distributiva. A distributiva funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui um número multiplicado a um outro número mais um x, eu faço os professores vão chamar de chuveirinho. Bom, o chuveirinho, né, a distributiva, ela funciona da seguinte forma. Eu pego o primeiro número, eu pego o número que está aqui na frente, multiplico pelo primeiro número, eu vou obter aqui 20. Depois eu pego o número da frente e multiplico pelo segundo número. Se tivesse mais termos aqui, eu multiplicava por todos que estiverem dentro do parênteses.
Aí assim você continuaria resolvendo até achar o valor de x. Na segunda equação ali, vocês vão ver que vai dar uma multiplicação de x vezes x. Quando eu tenho uma multiplicação assim de x vezes x, o resultado que eu vou obter é x ao quadrado. E vocês vão ver que vai gerar uma função polinomial ali de segundo grau, em que vocês vão usar a Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, para poder calcular encontrar o valor de x. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Deixarei os links de sugestões de vídeos para vocês lembrarem. E eu peço que façam, tipo assim, se tiver alguma coisa que não, se tiver algum exercício que o resultado não sair de jeito nenhum, eu peço que mandem para mim a dúvida para eu ajudar. Não tentam copiar do coleguinha, porque isso não vai ser legal. Porque o que eu quero fazer com esses exercícios é ver o quanto que vocês estão afiados na matemática. Se tem algum conteúdo que vocês não lembram, porque a matemática ela é uma escadinha. Você precisa saber o conteúdo básico para poder entender o conteúdo mais complexo. Você tem que ir subindo conteúdo por conteúdo. Então, eu peço que façam esses exercícios e me mandem aqui pelo WhatsApp.